Estamos aqui mais uma vez para bater aquele papo forte. Um programa do governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado da Cultura, com uma realização do Museu da Imagem e Som, o MIS. Hoje estaremos recebendo a professora Esther Marques para conversarmos um pouco sobre a tradição do ciclo natalino em nossa cidade. Professora Esther Marques há pouco tempo esteve como secretária de Estado da Cultura e hoje está na assessoria do governo do Estado. Bom dia, Mauro. É um prazer estar aqui, estar aqui com vocês. É a primeira entrevista que eu vou falar, sobre o ciclo depois desse tempo todo. E é um prazer poder falar sobre essas coisas que com muita pena, estou vendo desaparecerem, ou estou vendo se limitarem aos seus locais de produção. Então é um prazer estar aqui, sim. O ciclo natalino, gente, inicia-se no dia 24 de dezembro, indo até o mês de janeiro, do dia 6 de janeiro, podendo chegar até o dia 20 de janeiro. Para entendermos um pouco essa dinâmica dessa tradição, principalmente ligado à religiosidade da cidade, a professora Esther vai falar um pouco como surgiu e a situação atual, como se encontra essa tradição na cidade de São Luís do Maranhão. Então, mais uma vez, bom dia. O ciclo natalino, aquilo que a gente chama de ciclo natalino, é um conjunto de manifestações folclóricas, que vieram de Portugal, Espanha, mas mais precisamente dos Açores, e que tem a ver com um pouco com o que a gente chama da religiosidade popular. Então nós temos os reisados, nós temos os pastores, nós temos a queimação de palhinhas, nós temos a estruturação dos presépios e outras manifestações que ainda estão em algumas regiões do estado. Aqui em São Luís a gente tem muito limitadamente, mas a gente ainda tem. É um ciclo, talvez sejam as manifestações mais antigas da nossa cultura, é bom lembrar disso. A gente sempre fala muito em Boa Meu Boi, tambor de crioula e tudo. Mas as manifestações do ciclo natalino são as mais antigas que nós temos no Maranhão. E elas são influências diretas da cultura açoriana no Maranhão. E depois de Portugal e depois da Espanha. Por que eu digo isso? Porque muita gente não sabe, mas uma boa parte do Maranhão foi povoada, e nós estamos falando aqui de povoamento antes de colonização, pelos açorianos. Foram eles que vieram para cá, imigração definitiva, e eles vieram então e trouxeram todas essas manifestações para cá. Por exemplo, os reisados que você falou, lá nos Açores nós temos as jornadas e as janeiras, que é a mesma coisa que são pequenos grupos que percorrem as casas, as comunidades, para devoção do Menino Jesus. Então, assim, são manifestações antigas, são manifestações arcaicas e que guardam a memória mais ancestral da nossa cultura popular, do ciclo de Natal, obviamente, e do ciclo de janeiro, que a gente considera também dos Santos Reis, e até o ciclo de São Sebastião, que é o dia 20 de janeiro. Quando se encerra esse período. Aqui em São Luís se trabalha muito mais a questão de iniciar no dia 24 de dezembro, no período natalino, e utilizando o dia 6 de janeiro, que é a queimação de palhinha, como um momento, o ápice da festa. O ápice da festa. Mas isso não quer dizer que o ciclo se encerre exatamente no dia 6 de janeiro, com a queimação de palhinha, como a senhora colocou, que a festa se estende até o dia 20 de janeiro, não é isso? Assim, a gente tem que entender que a cultura ela é dinâmica. Nós não podemos parar a cultura no tempo e no espaço. A gente teve, nas últimas décadas, uma mudança completa desse movimento. Por exemplo, a minha mãe, que fez pastor a vida inteira, a mamãe fez 64 anos de pastor, todo mundo sabe disso, foi uma grande folclorista. E ela tinha assim, uma preocupação muito grande em começar no dia 23. No entanto, por conta das pressões da própria programação oficial do Estado, muitas vezes a gente teve que começar antes. Começar dia 15, porque abria a programação de Natal até então, naquela altura, década de 90, 2000, por aí.
Então, houve essa mudança, mas o ciclo certo, ritualístico falando, celebratório, é realmente do dia 23 de dezembro até o dia 6, que é a chegada dos Reis Magos e o presépio, que representa toda aquela trajetória do nascimento de Jesus Cristo. Por isso aí, esse momento é o ápice de toda a tradição. Ápice. E diferentemente dos outros períodos festivos do Maranhão, o ciclo natalino é um ciclo religioso popular. Quando eu falo do ciclo religioso popular, é que a dimensão sagrada dessas manifestações, elas se expressam com muito mais força e vigor, por exemplo, do que a dimensão sagrada dos festejos juninos, ou de outra manifestação qualquer, ou de outro período qualquer. É quando a gente mais se revê na nossa própria cultura, é no ciclo natalino, né? E eu tenho, por conta disso, né, dessa preocupação com o desaparecimento dessas manifestações, porque elas são manifestações epocais, né? Elas têm toda uma trajetória epocal. Quando eu falo em epocal, é que são manifestações que não têm como se atualizar muito com a modernidade. Pronto. Não encaixa a modernidade. Não encaixam muito bem a modernidade. Do ritual, né? Você vê, por exemplo, o pastor, que a minha mãe fazia, as roupas eram de época, os instrumentos de época, os adereços de época, música de época, tudo era de época. Porque a manifestação é de época. Ela só se dá nesse momento, nesse espaço, nesse tempo de fruição. Daí que a gente não pode falar, por exemplo, dessas manifestações como manifestações de cultura popular. Porque quando você fala de cultura popular, você fala de consumo. Por isso que elas são folclóricas, porque elas guardam a memória longa, aquela memória minésica, aquela memória arcaica, que é por onde a gente se revê através do tempo. Então, são manifestações que precisam ter um cuidado muito grande de nós pesquisadores, de nós fruidores, como filha de uma folclorista, de nós gestores, para que elas permaneçam, porque, de outra forma, elas vão acabar desaparecendo por conta dessa expressão epocal delas, né? Então, são manifestações próprias do seu tempo, próprias da sua expressão religiosa de uma dada linguagem. Por exemplo, essas manifestações, como os reisados, os pastores, eles saíram das igrejas. Eles são uma herança da catequização dos jesuítas do Maranhão. Eles vieram para cá, pegaram essas manifestações na sua base, que é da cultura açoriana, levaram para dentro da igreja para animar as missas, ainda na época da catequização dos índios. E depois a própria igreja expulsa esses grupos da igreja e esses grupos vão para a rua. E eles vão para a rua mantendo essa dimensão sagrada. Levando essa manifestação toda essa expressão sagrada. Para o povo, na verdade, agora de uma maneira bem mais ampla. Mas tem isso. Então, como elas são de época, como elas expressam um discurso situado no tempo e no espaço, elas têm muita dificuldade de sobreviver. Porque é difícil manter uma manifestação que não tenha a sua proteção devida. E aí, daí a pesquisa que eu faço há muitos anos, de manutenção, de preservação, pelo menos na memória desses grupos, que foi o edital do IFAM, que nós conseguimos vencer, e que me permitiu organizar um livro, um catálogo, um CD e um DVD com a história, a narrativa desses grupos. Né? Porque os grupos podem desaparecer? Até podem, mas se você tiver a memória deles, alguém um dia pode recuperá-los. Fica a memória preservada. Ou alguém um dia pode reativar isso de uma outra dinâmica. Aí você vai dizer, mas isso é museificação. E é um tipo de museificação. É como você pegar uma máquina velha e botar aqui e pronto, ela não tem mais função. Desde que ela não seja reutilizada para outra coisa, que é a refuncionalização da cultura, como a gente chama, entendeu? Então, a nossa preocupação é de manter isso, essas memórias, e também voltar com elas. Por exemplo, eu própria, desde que minha mãe morreu em 2010, eu ainda não tive tempo e serenidade suficiente para voltar com o grupo, mas eu quero voltar. Há 10 anos já, né? Há 10 anos. 10 anos. Só que eu não vou voltar da mesma forma como era com ela, que é muito longo, tem toda uma estrutura que exige muito tempo e demanda. Mas num outro formato, mas mantendo o núcleo. A essência. O núcleo gerador daquela memória. Porque há uma questão que eu insisto muito, sabe, Mauro? Essa cultura folclórica é a cultura popular. Nós precisamos da nossa cultura folclórica, porque essa cultura folclórica é a cultura que marca a nossa identidade.
que marca nossos papéis sociais, que marca nosso modo de ser e de estar na sociedade. Se a gente perde essa memória, a gente fica sem amparo. A gente não sabe quem está fazendo. A gente perde a referência. Totalmente. Você fica desnorteado. Completamente cultura popular. Cultura popular, você faz uma coisa hoje, você faz amanhã, um inventa um grupo aqui, outro inventa outro ali. Basta ver o carnaval como é. Cada dia aparece uma coisa nova. O próprio ciclo natalino está fazendo isso. É um grupo que nasce aqui, outro grupo que inventa ali, é fulano que faz assim, é ciclano que faz assado. E cadê o ciclo? Cadê a dimensão sagrada? Aí a gente passa pelos grupos e nem se reconhece neles. O que é hoje o Natal em São Luís? Eu perguntaria a vocês, o que é hoje o Natal em São Luís? Onde é que a gente se referencia? Onde é que a gente se identifica? Porque os presépios estão acabando, só tem um lá no Caraguatatuba, que a gente mantém na marra, né? Os presépios de rua estão acabando. As queimações de palhinha, as pessoas estão morrendo, então, se ninguém prestar atenção, também vai acabar. Estão desaparecendo. E aí, o que é um Natal sem queimação de palhinha? Para quem conhece. Com chocolate quente, com o bolo de tapioca, com a ladainha, com tudo que tem, sabe? É todo um conjunto que envolve de características que dão aquele cenário, que dão aquela situação, um aspecto de ritual. Quando você tira o ritual, quando você dessacraliza o ritual perde a sua existência. E nós perdemos a nossa identidade também aí. A gente se distancia dessa identidade e acaba... Um perigo completo. Principalmente nesse momento de mediatização da sociedade, que tudo é mediatizado, que aí a comunicação entra muito forte, que tudo é muito rede social, muito efêmero, muito fluido, muito descartável. Perigosíssimo quando a gente perde essa memória. Professor Esther Marques, é muito importante a gente compreender toda essa dinâmica do ciclo natalino. Pois, como foi colocado, ele vem se perdendo ao longo do tempo, ao longo das gerações. Exatamente porque esses elementos, que são elementos essenciais, eles não podem ser modificados. O que ocorre já em outras tradições, como foi colocado, tanto no Carnaval quanto no São João. Quando eu retorno e vejo aqui um pouquinho o ciclo do São João, o alto do Bumba Meu Boi praticamente deixou de ser apresentado pelos grupos. Mas por quê? Para que os grupos ganhassem tempo nas suas apresentações no tocante a deslocamento. Eu me recordo ainda quando ingresso na Secretaria de Estado da Cultura, isso no ano de 1992, e a professora Maria Micol, ela realizava esse ciclo natalino, estava muito mais ligado a ela. E a primeira queimação de palhinhas que eu acompanhei foi exatamente no Centro de Cultura Popular. E Micol fazia aquela festa muito glamorosa, uma festa muito bonita, inclusive com os cortejos. A gente sabe que esse ano nós não pudemos, em virtude do momento atual, dos cortejos que percorriam as ruas da cidade. E nesses cortejos, a gente percebe que há uma mudança de figuras entre um pastor e outro. Isso se deve a quê? A regiões que eles trazem. A gente sabe que na Baixada tem muito a questão dos pastores. Então, figuras que aparecem em um reisado e não aparecem no outro, como figuras de animais. Como é contado esse ritual e essas mudanças, professora, de elementos? Eu falei ainda há pouco que a cultura é dinâmica, a gente não pode deixar a cultura museificada. É a mesma coisa, você pega uma máquina daquela e bota ali em cima da mesa, nunca mais tocar nela, ela vai ser só aquilo. O que eu disse quando você está trabalhando com memória, que é a cultura folclórica, você pode mudar? Pode, mas não pode mudar tanto que a gente não se reconheça nela. A mudança dentro da cultura folclórica, ela precisa ser muito lenta para dar tempo da gente assimilá-la. E para a gente também não perder o núcleo gerador dela, né? Por exemplo, você falou no Alto do Bumba Meu Boi. O Alto do Bumba Meu Boi, ele é o núcleo gerador de todo daquele ritual. A gente esquece disso, né?
mas é. Acontece o seguinte, quando essas transformações começaram a aparecer na programação tanto de Carnaval, como de São João, como de Natal, a própria cultura, que deveria ter essa preocupação, começou a inventar, por exemplo, os cortejos. Eu adoro Nicole, adorar a minha amiga, mas inventou os cortejos. Mamãe odiava o cortejo. Não gostava dessa questão Mamãe não gostava de cortejo. Nenhuma produtora gostava do cortejo. Porque o cortejo tira a manifestação do seu próprio espaço. Por exemplo, você vai na Baixada, o pastor, o pastorio, como quiserem chamar, ele é feito em teatro fixo. Ele é apresentado em teatro, ele é uma peça de teatro. É cênico mesmo. É cênico, com música, com interpretação, no teatro. E é um teatro feito na rua. É um teatro feito na rua. Então, quando você pega e tira daí essa manifestação e joga na rua para tocar qualquer coisa, aí já começa a complicar. E isso leva a outros fenômenos, que a gente chama isso de desacralização da memória, leva a outros fenômenos tão desgastantes quanto esse. Por exemplo, o pastor, por exemplo, ele tem os papéis previamente definidos, desde sempre, desde o século XVII, XVIII. Não muda. Não muda, são os mesmos papéis. Aí, de repente, por conta dessa atualização forçada, começaram a inventar um monte de papel que o pastor nunca viu. Então, agora cada um vem com um pastor diferente. Claro, tem até um colega nosso da cultura que trouxe um reisado com os meninos vestidos de tanga. Não precisa dizer o nome, precisa? De tanga. No dia que eu olhei aquilo, só machão, bonitão, maravilhosos, os meninos são lindos. De tanga. E são anjos de tanga. Porque era a comitiva dos reis. Quer dizer, é um negócio doido. A mesma coisa é o alto. Quando a Secretaria de Cultura inventou que todo grupo deveria trazer para dentro do boi a Catirina e o Pai Francisco, é outra desacralização terrível. Por que que é? Porque a Catirina e o Pai Francisco têm um papel dentro do drama, do alto do Bom Meu Boi. E só naquele contexto é que eles têm sentido, é que eles fazem sentido. Quando você tira esses personagens do seu sentido único e primeiro e joga na rua, e aí cada boi inventa uma história para o Pai Francisco, Pai Catirina, o que você quer? Eu já vi Catirina chegando de carruagem. Catirina de Guaraná Jesus. de carruagem. De carruagem e outras coisas mais. Quer dizer, aí você começa a não entender mais nada. Aí é um processo que a gente chama dentro da academia da kitização da cultura. É a completa esfacelamento da memória cultural. Por isso que eu insisto, você pode mudar, mas você não pode mudar de tal forma que você não se reconheça mais. Você quer ver um exemplo? O próprio Meu Boi, que é outra pesquisa que eu faço há muitos anos. Você vai hoje para um arraial, você começa a ver, principalmente nos bois de orquestra. O primeiro grupo você olha. Aí vem o segundo grupo, você ainda lembra alguma coisa. O terceiro grupo você lembra muito pouco. No quarto grupo não lembra nada. No 5 você já enjoou e cai para casa. Porque começou a virar aquilo que nós chamamos dentro da cultura da serialização, da padronização da cultura industrial. Começou a haver uma certa industrialização dentro desses padrões. E aí você começa a enjoar. Eu escutei uma vez um colega nosso que é muito sedutor e gosta muito de paquerar, um dia lá na frente da cultura, passando uma porção de meninas lindas, vestidas de índia, tá cada uma mais maravilhosa, e ele sem dar graça nenhuma, tu conhece essa pessoa. E aí alguém perguntou para ele, e aí fulano, tu não consegue mais olhar uma menina bonita? Ele disse, oh meu Deus, já vi tanto que eu não aguento mais. Enjoa, porque o negócio se torna tão epidérmico, tão fluido, tão vulgar, que você perde o gosto, você perde a vontade. O encanto. Você perde o encanto, você perde o interesse de ver o que tem de novo que não tem. Né? Isso é terrível, porque isso significa um povo que não sabe o que é a sua identidade. Propositalmente. E aí eu quero só completar o seguinte, o que faz com que um grupo... Aí diz assim, mas não é um grupo também que tem responsabilidade? É. O próprio grupo tem responsabilidade sobre aquilo que ele faz. Então, se o grupo tiver muita consciência do papel que ele está fazendo ali, da história do grupo dele, de onde ele veio e para onde ele quer ir, ele não se perde tanto. Nós temos grupos, por exemplo, nós temos um grupo muito importante da Baixada, que eu não preciso dizer o nome, todo mundo sabe quem é, que é ali da Vila
ali perto do Monte Castelo, é aquele grupo grande. Seu Zé Olinho, pronto. Você vê o grupo Seu Zé Olinho se atualizando. Ele se atualiza, ele traz o nosso querido Santa Fé. Mas não sei o quê, mais isso, mais aquilo. Mas você consegue ver o conjunto da obra. E se você pegar, eu estou dando um exemplo, mas tem outros tão bons quanto ele. Mas você pode pegar o mesmo grupo há 15 anos atrás, é o grupo dele. Você consegue, há uma narrativa que tem começo, meio e fim. E não foge da sua essência. Não, ele muda ali dentro. Ele traz um casumbá mais ou menos assim, mais ou menos assado, uma índia mais bonitinha, outra. Mas o grupo, aquela história... Não é mudada, ela continua. Ela é mudada, mas ela não é mudada tanto que faz com que a gente se assuste, que a gente se surpreenda. Como a gente chega a ver situações que a gente não reconhece mais, a gente não sabe mais se é... Por exemplo, de boi, quem está falando. Sabe se é boi, se é tambor de crioula, se é dança portuguesa. É uma confusão de estilos, de ritmos, de expressões, de linguagens nas toadas. Exatamente. Que a gente fica assim, mas o que eu estou vendo? A gente não consegue se localizar. E aí na cultura tem um problema muito sério, como no futebol. Na cultura, principalmente a folclórica, todos nós somos juízes e árbitros. O boi que você faz, o pastor que você faz, não é seu, é nosso. Você é o guardador, é o zelador daquela memória, mas aquela memória é minha, é sua, é do rapaz, é da moça. E todos nós somos árbitros e juízes. E temos que fazer esse acompanhamento e fazer essa crítica necessária para que os nossos filhos e os nossos netos amanhã possam ver uma manifestação dessa e saber pelo menos de onde vieram. Entendeu? Porque senão daqui a 30 anos, o que a gente vai ter? Não é nada. Perdemos a nossa memória, vamos ficar vendo em museu, em fotos, olha como era bonitinho. Né? Então, assim, a gente precisa pensar isso seriamente. Infelizmente, o momento não está propício para isso. Então, a gente, pelo menos no nosso entender, a gente vai continuar fazendo as nossas pesquisas, os nossos textos. Eu estou esperando terminar uma fase aqui de algumas coisas para voltar a essa discussão, a essa pesquisa, que eu pretendo continuar, pretendo manter isso ao longo da minha existência. Eu propositalmente toquei nesse assunto, não só com relação... Fugimos um pouquinho do tema do... mas são fenômenos correlacionados, né? Dá para Natal, discutir. Exatamente para que se entenda isso, para que a coisa não chegue... o perigo desse conceito do ciclo natalino chegar de uma forma distorcida, pelas pessoas não terem a responsabilidade de manter a tradição dentro da sua origem, das suas características. E é como a professora Esté colocou, o ciclo ele é único, ele pode ter as suas transformações, mas as suas variações é o termo mais apropriado, mas não pode abalar a sua essência, senão as pessoas vão se perder e não vão entender, até porque mesmo esses pastores estão, infelizmente, desaparecendo. E nós aqui temos a obrigação... Luís, né? Aqui em São Luís. Porque nas regiões eles continuam. Nós temos que, pelo menos, ter a obrigação de manter viva essa memória. O que fazer, professora, num momento como esse? Não um momento pandêmico que se fala, mas um momento em que se pode, além de preservar, de atualizar a memória, atualizar esses grupos para que outras gerações possam dar continuidade a essa tradição. Nós temos uma série de iniciativas pedagógicas, diria, educativas, que se podem fazer para resolver, para pelo menos manter alguma coisa na atualização dessas memórias. Eu não sou nada contra a atualização dessas coisas. Eu acho, por exemplo, esses grupos que ainda se mantêm, poderiam repassar isso aos mais jovens, nas escolas, nas instituições culturais. Poderia ter edital para isso. Poderiam ter concursos, por exemplo, sobre presépios, como o próprio Centro de Cultura Popular fazia antigamente, os presépios de rua, os presépios de casa, abrir as casas das pessoas, que as pessoas pudessem visitar esses presépios, como existia antes nas igrejas ou em algumas casas.
outras iniciativas, por exemplo, da queimação de palhinha, reativar esse movimento da queimação de palhinha, do ritual da queimação de palhinha, de finalização de um ciclo e de inicialização de outro. Poderíamos ter organizar uma programação de um ano para outro que planejasse essas atividades de tal forma que essas atividades pudessem conviver com essas outras que estão aí postas. Eu não tenho nada contra as que estão postas. Eu só acho que quando a gente só tem as que estão postas, a gente não tem memória nenhuma. E um povo sem memória é um povo sem cultura. E um povo sem cultura é um povo sem identidade. E é um povo que fica ao léu. É um povo de qualquer um. Então, assim, nós temos uma obrigação, como uma capital cultural mundial, patrimônio mundial, de prestar atenção a essas coisas, né? Nós não somos uma cidade qualquer, de um lugar qualquer, de um planeta qualquer. Nós estamos inseridos numa cidade cultural, num patrimônio mundial, patrimônio histórico nacional, patrimônio histórico mundial, e nós somos patrimônio justamente porque temos uma memória longa. E quando a gente substitui isso, como se não houvesse nada atrás, então é porque a gente não vai ter nada para frente. O que a gente vai apresentar daqui para frente? Mais um grupo que se cria amanhã para ganhar um cachê e acabou? Ou a gente precisa repensar o que nós estamos fazendo para atualizar essas iniciativas de forma que os teus netos, os teus bisnetos, os nossos sucessores possam pelo menos ter uma ideia do de onde ele veio e para onde ele quer ir. Nós não podemos ter presente se nós não soubermos o nosso passado e se nós não pudermos projetar o nosso presente para um futuro, mesmo que esse futuro seja o de hoje. E o de hoje, o que nós temos para hoje? Qual é a nossa receita? Temos o Natal, que continua aí. Por isso que o nascimento de Jesus Cristo continua sendo celebrado. Por que a gente continua celebrando o nascimento de Jesus Cristo? Há 2020 anos. Da mesma forma, do mesmo jeito, independentemente da cultura, do tempo, de pandemia, de vírus, de qualquer coisa. Do local, da cidade, do país. Justamente porque a natureza do ritual se mantém atual, se mantém vivo. Por que nós continuamos mostrando o ritual dos 3 Reis Magos? Porque tem uma função, tem um discurso a ser dito para todas as gerações. E nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Não é desqualificando, não é negando, não é substituindo, não é descaracterizando que nós vamos resolver a questão da nossa identidade. Identidade é alguma coisa que nos dá a ideia de pertencimento, de localização, espaço cultural, espaço temporal. Se nós perdemos isso, nós não sabemos nem quem é nosso pai, nossa mãe, nem nada, qualquer coisa serve. Você se perde. Qualquer coisa completamente serve. Perdido. E aí qualquer coisa pode ser, né? E aí tem uma expressão de Nietzsche que eu gosto muito. Tudo que pode, nada pode. Tudo que é, nada é. Então a gente tem que parar com esse dualismo, essa radicalização de um extremo a outro e pensar assim, bom, de todas essas manifestações, o que a gente pode trabalhar? Pode criar um edital, assim como você tem edital para dar auxílio emergencial, um edital para produzir livro de versos de poesia, por que você não faz um edital para pensar essas questões? Para organizar isso um pouco, esse pensamento, chamar as pessoas que estão trabalhando com isso, chamar os pesquisadores, chamar os produtores. Quando nós trabalhávamos, quando a gente participava da programação da cultura, era o pior cachê que tinha, era o nosso. O cachê da cultura não dava nem para a gente pagar o transporte que a gente usava. A gente só ia para a rua porque nós aqui por trás produzíamos toda a manifestação. Então, assim, é preciso recuperar essas coisas e repensá-las. A importância delas para nossa forma de ser e de estar, de ser maranhense. Isso sim é que é maranhensidade, tá certo, Mauro? Exatamente. Não é qualquer coisa, não. Ser maranhense é pensar essas imagens como nossas memórias ancestrais. E é dessa forma que eu quero me despedir do programa, de você. Espero voltar aqui outras vezes, desejando um Feliz Natal, com muita palhinha queimada, com muito presépio. Eu já montei o meu, já montei minha árvore de Natal, já montei minhas luzes na casa, já fiz tudo que eu tenho direito. Porque imagina, sem árvore, sem luzes, sem presépio, sem queimação de palhinha, eu não entendo o Natal. E sem o Papai Noel. Sem Papai Noel também não, mas até o peru eu ainda dou conta, né? Mas sem essas outras coisas eu não consigo nem pensar que é Natal. Dá para pensar Natal
sem essas coisas? Sinceramente falando, dá para pensar? Não. Não dá para pensar. O espírito natalino... Faz assim, o clima de Natal que você cria ao seu redor é que faz com que você, por exemplo, sinta o Natal como uma data diferente. Uma data afetiva, uma data em que você quer ver todo mundo junto, uma data em que a gente pensa em fazer comida boa, em beber alguma coisa diferente, em reunir todo mundo, em trocar presente. Mas se não tiver esse ambiente onde estas coisas acontecem, é mais uma data como outra qualquer que a gente está vivendo. Perde o sentido, totalmente. Perde a sua essência. Porque Totalmente. esse espírito, ele está cercado de vários elementos. Elementos que você rapidamente citou, passando pela árvore de Natal, pelo presépio, pelo Papai Noel, pela ceia, enfim, pela queimação de palhinha. Sem esses elementos, o Natal passaria a ser um dia qualquer, como foi colocado. É mais um feriado. E né? o pior, como tantos outros. As pessoas passam a não entender realmente o sentido, principalmente o sentido cultural, do que representa, como foi colocado pela professora, uma festa que já é comemorada há 2020 anos. Quer dizer, ela é muito forte no sentido de que ultrapassou todo esse processo de modernidade, toda essa maneira de se fazer a leitura do Natal, mas ela consegue manter a sua essência, a sua natureza. Você quer ver uma coisa também, uma outra iniciativa muito interessante? As igrejas que têm os presépios. As igrejas poderiam abrir suas portas para as pessoas irem visitar seus presépios. Quem é que ainda vai numa igreja visitar um presépio? E a igreja, eu estou falando aqui, não é igreja católica, isso ou aquilo. Eu estou falando de igreja, instituição religiosa. Que independente de você ser espírita, católico, evangélico, há ali uma manifestação que é para ser visitada. Quem é que faz isso hoje em dia? Então as igrejas têm esse papel também. Também tem essa responsabilidade. De abrir suas portas, de fazer seus corais, de chamar as pessoas para fazer parte daquilo, nem que seja online, nem que seja à distância, sabe? Então, há muitas formas de atualizar essas memórias que não custam dinheiro, custam sensibilidade, custa a ideia de pertencimento. Por que que o Natal no Maranhão é diferente do Natal de Pernambuco? Ou diferente do Natal do interior de Minas Gerais? Ou diferente do Natal do interior de do Piauí, sei lá, sabe assim? Sim. Tem qualquer coisa que nos diferencie. E esse qualquer coisa que nos diferencia é que a gente tem que buscar e, de alguma forma, manter como núcleo gerador das nossas identidades. Se é que nós queremos ter uma, né? É verdade. Nós agradecemos a visita da professora Esther Marques em nome do governo do Estado do Maranhão, em nome da Secretaria de Estado da Cultura e de toda a equipe que compõe o Forte Santo Antônio da Barra. Estamos aqui com a presença da nossa gestora, a nossa Tatiana, acompanhando ali essa sua visita. Espero voltar outras vezes. E o convite fica feito em nome de toda a equipe para que tenhamos outros encontros para conversarmos sobre a nossa cultura, para conversarmos sobre a nossa identidade. O Museu da Imagem e Som, ele busca exatamente não só a preservação, mas também busca com que a gente possa dar aquele corpo de um museu vivo, onde as pessoas possam interagir com a nossa cultura, porque só assim nós entendemos que a preservação da cultura pode ser feita de uma forma sendo sempre atualizada, como foi colocado pela professora. Atualizar não quer dizer modificar de forma esdrúxula, onde você não vai entender o contexto da sua origem até os dias de hoje. Professor Esther, muito obrigado pela sua visita e no próximo Papo Forte traremos já uma programação voltada para o ciclo do Carnaval de São Luís do Maranhão. O papo aqui é muito forte.